Então, pessoal, estamos mais uma vez na quarta-feira no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais, e estamos aí nos preparando para dar continuidade ao Apocalipse. Nós estamos quase acabando, já estamos aí no capítulo 20. Então, muitas coisas que nós já falamos, que as pessoas ouvem falar, mas não sabem onde está, agora vocês já sabem. Ah, muitas vezes eu começo a falar e contar algumas coisas, a pessoa diz, mas de onde ele está tirando isso? Da Bíblia. Só da Bíblia, ok? Então nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por alguns irmãos e pedindo por outros, então que vocês possam estar conosco, possam estar orando junto com a gente, tá bem? Hoje nós tivemos aí a Sueli, ela foi operada, né? Teve uma cirurgia, mas nós já sabemos que está ótima, está bem. Creio que amanhã já estará no quarto e em pouco tempo já estará conosco novamente, tá bem? Então, nós estamos muito gratos a Deus por isso. E vamos estar então fechando os nossos olhos, orando, agradecendo a Deus. E queridos, esse tema é tão interessante porque eu estou fazendo também o tema de Gênesis, que está sendo uma bênção. Tem entrado 100 pessoas, coisa parecida, mas esse tema de escatologia parece que aguça, né, a curiosidade do pessoal. Mas eu não quero que vocês só tenham... Olá, César, tudo bem? Eu só tenho a curiosidade assim, saciada, coisa parecida. Não, eu quero que isso que vamos falar e temos falado sirva realmente para você ter consistência naquilo que você compartilha, naquilo que você fala a respeito de arrebatamento, a respeito do final dos tempos, da volta visível de Jesus. Então, eu só quero que vocês voltem a ler Apocalipse e mergulhem nisso, tá bom? Nós vamos, se Deus permitir, começar a estudar depois. Vamos estudar Daniel. Eu fiz o inverso, mas normalmente eu começo por Daniel, depois é que eu vou para Apocalipse. Eu só entrei em Apocalipse porque tinha surgido, eu nem lembro mais o motivo pelo qual eu comecei a estudar a escatologia, eu acredito que foi... sim, foi porque toda hora eu estava ouvindo nas lives dos outros, aí, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu falei, Jesus só vai voltar depois que nós sairmos daqui, depois que nós formos arrebatados. Então, aí foi que eu comecei então a estudar Apocalipse. Mas o que eu gostaria de ter feito, se eu realmente soubesse que eu ia entrar nesse tema, era começar por Daniel. Mas tudo bem, a gente, se Deus permitir, a gente vai estudar Daniel também, ok? Então, se você já está aqui, como é o caso do César, não sei se outros já passaram, a gente muitas vezes não percebe, então eu gostaria que você estivesse orando conosco, intercedendo conosco, e se você tiver qualquer pedido, por favor, faça isso agora, tá bem? Vamos orar. Amado Deus, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Nós colocamos agora as nossas vidas diante do Senhor. Entramos no Santo dos Santos com ousadia, conforme a tua palavra nos incita, no livro de Hebreus, mostrando as nossas trincas, confessando que somos pecadores e que, se não fosse pela tua misericórdia, se não fosse pelo teu amor, o nosso destino seria exatamente, primeiro, o inferno e depois o lago de fogo. Então, meu Pai, eu realmente fico muito grato, porque o Senhor entrou em nossas vidas e o Senhor tem transformado a cada um daqueles que um dia nasceram de verdade em Cristo Jesus. Eu quero aproveitar agora, meu Pai, que estou junto com os meus irmãos e também aqueles que vão entrar, que o Senhor esteja realmente sendo louvado, adorado, e quero expressar a minha gratidão
Gratidão pela cirurgia aqui da Sueli hoje, Senhor. Então, foi realmente muito tremendo, foi uma bênção. Nós sabemos disso. E outros irmãos que já passaram pela cirurgia, como foi o caso da Lani, que eu ainda não tive mais notícias, mas até onde eu saiba foi bênção. Também o Chiquita, Senhor, que tem feito aplicações. O Sebastião, né, o menininho, e o Davizinho também, os dois, eles precisam reaprender a andar ou até aprender a andar, porque no caso do Davizinho ele nunca tinha andado, ele não tinha um tônus muscular adequado, não levantava nem a cabecinha, e agora, graças ao Senhor, ele já está andando, já está levantando, com muita dificuldade ainda, mas já está fazendo algo que é milagre, é glória para o Senhor. Quero te pedir pela Denise, Pai, que aquilo que ela teve na sua garganta, talvez, não sei, e que havia machucado, que não tenha nenhum tipo de consequência, que aquele mal-estar ou possível inflamação tenha sido completamente extinguida, é o que eu te peço. Também peço a ti, Jesus, dando a tua palavra, ela treinando equipes para pregarem a tua palavra no meio, Senhor, no meio difícil, cheio de tristeza, cheio de medo, cheio de angústia. E agora, Senhor, ela teve assim uma surpresa. Ela surgiu um tumor na sua coluna. Nós ainda não temos um diagnóstico conclusivo, pelo menos não chegou às minhas mãos. Se isso é um tumor normal ou é câncer, não sabemos. Então, que o Senhor possa cuidar da vida dela e, se for da tua vontade, possa ser removido esse tumor em nome de Jesus. Peço ainda, Pai, por outros irmãos que têm nos ligado, têm telefonado, pedido de oração. O caso da nossa irmãzinha Ana, ela pediu por duas amigas, né, que estão com câncer. Eu nunca vi ter tanta manifestação de câncer, né, como nesses últimos tempos. Era uma raridade, Senhor, tinha bastante, mas eu, nesses últimos tempos, tenho orado, intercedido por vários e vários homens e mulheres. Então, por favor, Senhor, que o Senhor esteja curando aqueles que estão com qualquer problema. Peço também pelo meu neto, o Tiago, que também está com alguma coisinha também na sua garganta, nós não sabemos o que é, mas cremos que não seja nada. Então, Pai, que o Senhor possa pôr a tua mão naqueles que estão com Covid. Nós recebemos informações aí de irmão que está com Covid, né? O Libério, Senhor, parece que fazer um cateterismo também, e pessoa da família dele está com Covid. São tantos os pedidos, meu Deus, alguns de longe, outros de perto, e nós pedimos ao Pai especificamente, seja pelo grupo da Igreja Batista Regular Filadélfia, seja pessoal da IBNA, pessoas que estão doentes por aqui, que o Senhor possa estar curando, o Senhor possa estar amparando, sustentando. E também pedimos a Ti, Pai, por aquelas pessoas que têm passado dificuldades financeiras, perdendo emprego. Nós queremos lembrar pessoas muito, muito amigas nossas, Senhor, que recentemente tiveram dispensa do seu trabalho, então está voltando a procurar novamente. Então, meu Pai, que o Senhor possa estar com este irmão tão sério, tão trabalhador, com tanta condição, Pai. E, no entanto, muitas vezes surgem dificuldades dentro do trabalho e nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Agora ele tem que ter outra oportunidade.
Paizinho, lembramos todos os demais que já operaram, que estão em recuperação, como é o caso da Rosa, a gente sempre ora por ela, e vários outros, Deus, vários outros. Então, meu Pai, cuida também peço que o Senhor cuide da missão resgate, a tua serva e teu servo que estão ali à frente de um trabalho maravilhoso e que ela tem realmente impactado o lugar onde ela está morando. Entregando, inclusive, não só a palavra de Deus, não só o alimento espiritual, mas também o físico, Senhor. Então, que o Senhor possa estar com os dois ali, o Elias e a Marisa. Por favor, intervenha, livra-os de qualquer ataque. Eu quero pedir também pelo nosso irmãozinho, Senhor, que está lá no Peru. O Eduardo, Senhor, foi para lá, são por questões de permanência. Eu não tive nenhum retorno dele por enquanto, mais recente, com respeito a como está tudo isso. Eu creio que ele foi suprido nas suas necessidades financeiras, mas se não for, o Senhor pode estar levantando os recursos que faltam. E peço por todos os missionários que estão espalhados pela face da terra e pelos cada vez mais a fidelidade, a seriedade com o país, que realmente tudo que seja feito realmente para beneficiar o povo, Senhor. E que isso parta, Deus, da tua interferência, que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa. Não permita, Pai, que o povo brasileiro seja enganado, Senhor. Eu peço isso. Entrego agora esse tempo a teus cuidados, tudo que vamos falar, nos guarda e que o Senhor possa estar, Deus, com cada um desses que estão aqui comigo, Senhor. E agradecemos por tantas bênçãos que temos recebido. Obrigado pelos nossos suprimentos. Eu oro também pelo meu filho Marcos, Pai. Ele está com tantas coisas engatilhadas, Senhor. Que tu possas estar tocando o coração de pessoas para que feche os negócios. Ele precisa, Senhor, que o Senhor possa estar realmente fazendo com que ele tenha ótimas vendas, que ele possa realmente mostrar como ele é competente naquilo que está fazendo. Entrego também o trabalho do Tiago, Senhor, que ele possa estar se firmando, ele está começando agora no novo trabalho, e que também ele cresça na graça e no conhecimento, que ela como serva tua possa estar, Deus, também testemunhando de ti, aonde estiver. Meu Pai, que o Rodrigo, Senhor, Luciana e também Isabel esteja debaixo da tua cobertura, debaixo da tua proteção. Guarda-os no teu amor. Recentemente, o Rodrigo, Senhor, fez aniversário agora no dia 23, e que ele possa, estando lá no Canadá, realmente levar a tua palavra, viver a tua palavra, testemunhar a tua palavra. Não só ele, mas ele e a Luciana, Senhor. E também lembramos a minha filha Luciana, no seu trabalho, naquilo que ela vem fazendo, que o Senhor possa estar levantando os recursos necessários para ela pagar as contas, aquilo que ela precisa, Senhor. Fortaleça seus braços. E também, Pai, te pedimos pela Bianca, pedimos pela Liz, Senhor, que o Senhor realmente esteja guardando essa criança, fazendo ela crescer e que um dia ela também venha se dobrar diante de Jesus. Pedimos pelo Charles, Pai, que um dia ele venha ter uma experiência profunda com Cristo. E que Bianca também, Senhor, possa experimentar a alegria da sua salvação. Entrego, Deus, a minha vida, vida graça, Senhor. Oh, meu Pai. Nosso ministério com os chineses, possibilidade já de eu estar pregando entre os cantoneses, e esse trabalho que nós já estamos começando a fazer, Senhor, aqui na Unicamp. Te louvamos, te agradecemos, entregamos tudo, meu Deus, nas tuas mãos, pedindo por esse tempo agora que vamos compartilhar tua palavra, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Muito bem, queridos. Nós já estamos aí com uma porção de gente que já passaram, outros estão chegando, né? Já vimos aí a Roberta, o Cláudio deve estar junto, a Eliane, o Roberto também deve estar, Marilene, César, enfim. E outros que muitas vezes passam a gente não vê. Bom, pessoal, o que nós já vimos até agora? E eu quero que vocês guardem isso. É gozado que eu falo muitas vezes, e as pessoas parece que esquecem da sequência, né? Mas tudo isso está aqui na palavra, que nós já vimos. Mas eu toda vez eu quero relembrar, porque, puxa, são coisas assim que, se você guardar, fica muito fácil a sequência. Então, o que nós vimos? Nós vimos que a igreja começa lá em Pentecostes, ela será arrebatada, olha lá o Badivan, ela será arrebatada, nós estamos aguardando o arrebatamento, o Senhor Jesus vem nos buscar, nós vamos encontrar Cristo nos ares. Aqueles que estiverem vivos vão ser transformados, não vão passar pela morte. Os que já partiram, já dormiram em Cristo, esses ressuscitam primeiro, depois, juntos com aqueles que são transformados, são retirados daqui. Aí começa a grande tribulação. 3 anos e meio de aparente paz, onde o anticristo vai ser realmente ser um homem que vai se envolver em todas as áreas importantes do mundo, econômica, militar, religiosa, tudo que vocês possam imaginar em termos de influência ele vai estar. E nesses 3 anos e meio, primeiro ele vai usar lá o Vaticano para adquirir credibilidade. E ele vai se fortalecer ali perto da metade dos 7 anos, que serão 7 anos de tribulação, ele vai, de alguma maneira, fazer com que o templo de Israel se erga, né? Então, o povo de Israel está aguardando isso e estão pensando que, quando isso acontecer, o Messias estará entre nós. Bem, na verdade, vai ser um falso Messias. E lá em Israel vai ter um falso profeta que vai apontar para o anticristo e dizer: ele é o Cristo, ele é o Messias. Muito bem. 2 testemunhas vão estar pregando em Israel. E para todo mundo. Eles vão estar perturbando todo mundo, dizendo que o anticristo não é o Messias. Serão mortos e vão ressuscitar. Serão retirados na metade da grande tribulação. Vão surgir 144 mil israelitas. Olá, Heller. Tudo bem, querido? Menos da tribo de Dan, que vai ser substituído por um dos filhos de José, que é Manassés. E esses 144 mil, 12 mil de cada tribo, vão estar pregando a todas as nações, línguas, nações, tudo. Se cumprindo, então, Mateus 24, que diz: quando isso acontecer, então será o fim. Aí sim você vai poder falar: Jesus está voltando. Então, quem estiver no meio da grande tribulação, eu não vou estar lá, ok? Mas quem quiser ficar, eu sempre brinco, se quiser passar pela tribulação, tudo bem. Mas se você nasceu de novo, mesmo que você queira, você não vai ficar. Você será arrebatado. Mesmo que você não crê, o Senhor vai retirar você. Nasceu de novo, ele vai buscar. Muito bem. Então, esses 3 anos e meio finais vão ser de perseguição a Israel. Uma grande perseguição. O anticristo, então, agora, ele destrói lá o Vaticano, porque ele sabe que a cidade que importa realmente não é Roma, e sim Jerusalém, e ele vai querer ser adorado. Então, por indução desse falso profeta, pessoas vão gerar um tipo robô inteligente, uma imagem que tem fôlego de vida, não é? Que quem não se dobrar diante dela ou não realmente receber a marca, que vai ser no braço direito ou na testa, esses serão mortos,
ok? Então vai acontecer realmente uma mortandade tão grande, nós já lemos isso, não vou ler de novo, nesse período da grande tribulação. Pessoas que não se dobraram a Baal, não se dobraram ao anticristo, não se dobraram a Satanás. Essas pessoas serão mortas e a palavra fala que eles voltam depois com Cristo. Então, 3 anos e meio finais. As pessoas sendo mortas, sendo presas, alguns que não se dobraram a Satanás conseguem chegar até o final, eles vão perseverar, declarando que são realmente do Senhor, até o finalzinho. Aí Jesus volta. Nós já lemos isso, já vimos até a gente voltando, né? Quem não pegou as lives anteriores, por favor, pegue, está na sequência. Muitas pessoas têm entrado, depois que eu faço a live, tem entrado um montão de gente, né? Porque o assunto é um assunto diferente, não é? Então, no final, volta Jesus de forma visível e vem conosco. 4 grupos vão entrar no milênio. Milênio literal, não tem essa de milênio, nós já estamos no milênio, não. E muito menos que Jesus vai voltar no nosso coração. É gozado. Eles pegam certas porções da palavra, colocam que fosse como se fosse uma alegoria. Só que não tem sentido isso. Por que não tem sentido? Porque o próprio Jesus usava a palavra de Deus de forma literal. Tem uma passagem que nós já chegamos a ler algumas vezes, que mostra bem claro que é literal, e Jesus usava isso, a literalidade da palavra. Eu não entendo como que as pessoas, de uma certa maneira, elas acabam colocando assim, como se fosse a Bíblia fosse uma coxa de retalho, né? Então, nós estamos tentando achar aqui, vamos ver se eu acho. Tá. Se você tiver curiosidade, pode abrir comigo lá em Lucas e também Lucas capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. E também nós vamos ver algo que fala para nós lá em Isaías 61. Eu vou ler primeiro Isaías 61, só para vocês perceberem que essa turma que usa alegoria quando não interessa, realmente não tem base bíblica nenhuma para isso. Porque o nosso Jesus, ele usava de forma literal. Isaías 61 diz assim, eu acho que eu já fiz isso com outro grupo, mas vou ler aqui novamente. Aqui fala assim, Apocalipse 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É o próprio Jesus falando, tá bom? Isso é uma profecia. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Presta bem atenção. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Vou ler novamente o versículo 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Bem, esses 2 versículos falam a respeito do Messias, que o próprio Messias está dizendo, olha, o Espírito está sobre mim. E que ele veio exatamente para quê? Para pregar as boas novas. Então, aqui fala, essa primeira parte, fala exatamente... Olá, Fábio, tudo bem? Fala exatamente do quê? Do Cristo sofredor, que ele viria para realmente pregar a palavra e iria morrer. Esse era o alvo, não é? Mas ele fala 2 coisas, e eu não quero ressaltar aqui agora, só quero que você preste atenção no versículo 2 de novo. Eu vou ler Lucas e vocês vão perceber a diferença, tá bem?
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Bom, vamos lá para Lucas então. O Senhor Jesus vai estar dentro de uma sinagoga. Olha só. Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunstância, toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então ele tinha o costume de frequentar a sinagoga. E ele se levanta para ler. Então, ele pega a palavra de Deus para ler. E a palavra de Deus não era exatamente como nós temos aqui. Ok? Era um rolo que a pessoa tinha que fazer assim, assim, até achar o lugar. E o que é que ele vai ler nessa palavra? Versículo 17 diz: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Preste bem atenção agora. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra que nós lemos lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha só. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Bom, eu não sei se você prestou atenção, mas será que está havendo uma diferença aqui do versículo 19 com o versículo que nós lemos no versículo 2? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus? Todo mundo ficou olhando para ele. Por quê? Porque o versículo que ele leu não foi completo. Agora vamos falar sobre literalidade da palavra. O Senhor Jesus veio como servo sofredor, conforme estava escrito em Isaías 61, dizendo que ele vinha pregar, evangelizar, etc, etc. Era literal? Sim, era literal. Ele estava ao vivo, não era no coração, não era na imaginação do povo, não. Ele estava ao vivo em Jerusalém, ele estava ao vivo pregando a palavra, ao vivo fazendo milagres, ok? E ele está agora lendo Isaías e abre nessa passagem e ele fala que ele veio para libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, e parou. E aí diz que todo mundo ficou com os olhos fitos nele, porque quem conhecia a palavra sabia que ele não terminou o versículo, ele parou antes. E por que ele parou antes? Se fosse apenas alegórico, ele não precisava fazer nada disso. Não é alegórico. Ele, Jesus, estava ali segurando literalmente a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus. Não era nada alegórico. Então, a primeira vinda dele como servo sofredor era real. Só que ele não leu tudo, porque se ele lesse tudo, ele não poderia ler, não podia falar o versículo 21. E então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então vamos voltar lá para Isaías. O que é que ele não falou? O que ele não falou está aqui no finalzinho. Ó. Vou ler o 2 de novo. A apregoar o ano aceitável do Senhor, e parou aí, não é? Ô, Lindraci, tudo bem, querida? E o dia da vingança de nosso Deus. O dia da vingança de nosso Deus é o que nós estamos estudando, que é a volta visível de Cristo. E a volta visível de Cristo não é alegórica, é literal. Então essa turminha que fala que Jesus vai vir no coração, ou qualquer... É tudo brincadeira, eles estão brincando, tá? Estão brincando. É literal. O Senhor Jesus leu só uma parte, que era a parte que ele estava vivendo.
Ele diz: hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu a Escritura. Ou seja, eu sou o Messias. Eu sou aquele que veio para fazer os cegos verem, os aleijados andarem, os mudos falarem, os surdos ouvirem. Eu sou o Messias. E aí ele fecha o livro e diz: está cumprido. Se ele tivesse lido a segunda parte, que fala o dia da vingança do nosso Deus, que é o que nós estamos estudando em escatologia, o que teria acontecido? Ele não poderia falar hoje se cumpriu. Por quê? Porque isso ainda não se cumpriu. Isso ainda não se cumpriu. Ok? Então, voltando para Apocalipse, e isso foi apenas uma passagem para vocês entenderem que é literal. Então, quando o Senhor Jesus volta, segundo o que nós já lemos, assim que volta, o anticristo, falsos profetas, são lançados vivos no lago de fogo. Ok? O diabo, ele é preso por 1000 anos. Então, é literal. Milênio, literal. No final do milênio, como nós já lemos, ele vai juntar aqueles que são descendentes dos que entraram, que é o quarto grupo, que entraram com seus corpos normais e geraram filhos. Então, lembra? Crente do Velho Testamento, corpo glorificado. Pessoal que morreu na grande tribulação, corpo glorificado. E o pessoal da igreja, que agora é esposa de Cristo, corpo glorificado. E o quarto grupo, aqueles que entram com seus corpos normais vão gerar filhos nesse milênio, mas novinho vai morrer com 100 anos. Muito bem. No final do milênio, Satanás é solto, nós já lemos isso, versículo 7 do capítulo 20, quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás sua prisão, sairá a seduzir as nações e vem fogo do céu, mata toda essa turminha que está querendo invadir ali aonde está Jesus, e esses são lançados aonde? No inferno. E Satanás, o autor deles, foi para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Muito bem. Então, um grupo é lançado no finalzinho da grande tribulação. Vem o milênio. No final do milênio, acontece isso que eu acabei de falar. Satanás, ele é lançado no lago de fogo. Os outros que são rebeldes contra Jesus são lançados no... Depois que ele fala que o diabo foi lançado lá, olha só, versículo 11. Vi um grande trono branco. Olá, Roberto. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, ou seja, todo mundo que está lá no lago, no que a gente chama de lugar de tormentos, que é o inferno, vão ressuscitar. É o que eles chamam de o segundo tipo de ressurreição. É a ressurreição dos ímpios. Então, eles estão agora diante do trono. O trono está na nossa frente, não é? Está lá, de Cristo, junto com Jesus, e na nossa frente estão todos os que vão ser julgados. Então, vão sendo passados, vão ouvir a sentença e vão ser lançados no lago de fogo. Olha só. Então ele fala assim: então se abriram, entende? Eu quero ressaltar isso. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, as nações. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Não é em massa, não. Um por um. Segundo as suas obras. E olha agora. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o que acontece? Final do milênio, Satanás se levanta, reúne os rebeldes, vão querer atacar o acampamento dos santos, vem fogo do céu, consome todo esse pessoal rebelde, lança eles no lugar de tormentos, que a gente chama de inferno. Satanás é lançado direto no lago de fogo, onde 1000 anos antes entrou o anticristo e o falso profeta. E agora eles recebem então um corpo apropriado para serem lançados no lago de fogo. Da mesma forma que você terá um corpo apropriado para estar com Deus no céu, eles, primeiro no milênio, depois no céu, nova terra, né? Eles terão um corpo apropriado para serem lançados no lago de fogo. Então, isso é coisa que vai acontecer. E eu já vi uma bobagem, e eu quero que você se recorde, porque eu já falei isso, mas eu quero, talvez tenha gente nova. Eu já vi muitos pastores dizendo: nós vamos ser julgados, todos serão julgados diante do trono branco. Verdade ou mentira? Alguém pode me responder? Todos nós vamos ser julgados no tribunal, no trono branco? O que vocês acham? Sim ou não? Alguém pode escrever para mim? Muitas vezes eu falo, vocês deveriam estar interagindo comigo, né? Vão ou não vão ser julgados? Eu gostaria que você me falasse, tá? E se nós temos a resposta, a palavra de Deus, ela é fantástica. Então, ninguém escreveu até agora. Então, eu vou falar antes que vocês escrevam mesmo. Lá, e eu já falei isso várias vezes em várias lives. Abram comigo 1 Coríntios, capítulo 6. Se a palavra fala, se o próprio Jesus fala, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Como é que nós vamos ser julgados? Não tem como. Agora, quem não tem Jesus, sim, ao homem está ordenado morrer de uma só vez, depois disso, o juízo. Então, já que ninguém escreveu, abram lá para recordar, escreve isso bem grande na tua Bíblia. Não seremos julgados no trono branco. Por quê? Porque agora nós, de noiva do Cordeiro, agora nós somos esposa do Cordeiro. Nós vamos estar com Cristo. Eu que estou falando? Não, a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, vocês estão tendo conflitos aí na igreja, e nesse conflito você quer levar para um juiz incrédulo para ele resolver? Ou não sabeis, olha só, que os santos, ou seja, vocês, eu, hão de julgar o mundo? Opa! Nós vamos estar no dia desse trono branco do lado certo. Ou não sabeis que os santos, vocês, eu, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, o que Paulo está dizendo? Poxa, um dia vocês vão estar com Cristo julgando o mundo, lá no final, depois do milênio, trono branco, vocês vão estar com Cristo julgando o mundo. Será que vocês não têm competência para acertar isso dentro da sua própria igreja? Será que precisa você levar o seu problema de um irmão para um juiz incrédulo? Não. É o que ele fala. Ou não sabeis, versículo 3, que havemos de julgar os próprios anjos? Irmãos, nós, além de julgar os homens e mulheres desse mundo,
vamos estar julgando os anjos caídos. Eles vão passar diante do Senhor e serão lançados no lago de fogo. Então, ele fala, não sabe os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos orelha. Paulo puxa a orelha. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulo. Com isso, Paulo está realmente, como pode? Não pode. Bem, então nós encerramos hoje, e semana que vem, se Deus o permitir, se não houver arrebatamento, dia 21, do capítulo 21, nós vamos entrar, então, depois do milênio, já saímos do milênio, e vamos entrar, então, no novo céu e numa nova terra. Isso é o que eu tinha para vocês hoje. Espero que de alguma forma vocês estejam construindo a sequência escatológica para que você possa responder às dúvidas daqueles que eventualmente perguntarem a vocês a respeito desse assunto, tá bem? Vocês podem compartilhar essas lives, estão lá no YouTube. Assim que eu terminar aqui, eu mais rápido que for possível, eu já coloco lá, todinha numerada, ok? Então vocês podem compartilhar. Eu tenho visto algumas pessoas colocando até no Face, né? Então, compartilhe, publiquem, envie. Se tiver gente morando no Japão, na China, onde for, e você puder enviar, faça isso, tá bem? Perguntas, contribuições, eu não vi hoje nenhum de vocês falando. Aí está a Fabi Michel Mendes assistindo. Fabi, eu não sei se eu a conheço, Fabi, tá bom? A maioria aí eu conheço, mas de vez em quando entra algumas pessoas e seja bem-vinda, se pode ser até que eu a conheça e não estou me lembrando do nome, tá bem? Mas estamos vários irmãos aí conosco, caminhando aí, e tem sido uma grande bênção esse tempo. Bem, se vocês não têm nenhum comentário, então eu gostaria de encerrar e agradecendo a Deus aí pela vida de vocês, pela vida de todos os que vão entrar depois, né? Hoje vai ajudando um ok aí. Então, se vocês puderem compartilhar também lá a nossa, nós temos no YouTube, né? Raul Nogueira Canal. Então, por favor, esteja lá. Chame essa pessoa para participar do seu vídeo, sim? Pode. O Cláudio, me explica melhor isso que você escreveu. Chame essa pessoa. Que pessoa? A Fabi ou alguma que você está se referindo aí das redes, né? Me explica melhor, porque ficou uma frase meia dúbia para mim. Se der para escrever, tá bom? Bom, enquanto o Cláudio escreve, orem uns pelos outros, orem por nós. Olha, quem puder, toda terça-feira, das 15 horas até as 16 horas, eu estou também ao vivo, mas num grupo fechado, onde nós estamos estudando. A Ju está lá, tem algumas pessoas daí que têm estado lá comigo. Então, quem quiser, me escreve. É só entrar no meu WhatsApp, Raul Nogueira, no meu WhatsApp, é só colocar 11 999 11 5272, né? Então, falar, eu quero estar no grupo de discipulado. Aí eu vou incluir você ali, tá bom? E nós estamos estudando também versículo a versículo. Nós já estamos lá em
Gênesis, nós já passamos do Gênesis, já terminamos, né? E estamos aí caminhando em Êxodo, e tem sido muito gostoso, pelo menos para mim tem sido, né? Então, se você quiser estar com a gente, é só me escrever e dizer, olha, eu quero estar no grupo, tá bom? Começamos às 15 horas, terminamos às 16 horas, todas as terças-feiras, tá bem? Bom, nós temos outros grupos aí, mas esse eu acredito que seja bem razoável. Olá, Neuza, tudo bem? Então, nós vamos encerrar. O Cláudio acabou não escrevendo esse sentido que ele deu, né? Chame essa pessoa para participar do seu vídeo, mas depois eu pergunto para ele pessoalmente, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. É um tempo muito gostoso, onde a gente está antevendo a volta de Jesus e nós com ele, né? Porque nós seremos arrebatados antes, tá bem? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Luciana, você estava aqui comigo, filhinha? Ou entrou agora? Então você estava escondidinha, né? Você é uma bênção, minha filha. Nós oramos por você, não sei se você estava aí. Ok, então vamos orar, vamos agradecer a Deus, tá bem? Senhor nosso Deus, Pai, nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor é Deus, um Deus que se importa, um Deus que nos ama, um Deus que sempre está nos suprindo em todas as nossas áreas. O Senhor está no controle das nossas vidas e nós Te louvamos e Te agradecemos. Que o Senhor esteja protegendo, guardando esses irmãozinhos e essas irmãs que tiveram hoje conosco. Guarda-os no seu amor e também proteja os seus familiares, Deus. Cada um deles. Se houver entre nós pessoas que estão no coração, e o Jean está muito bem, graças a Deus. Ele é aquele que todas as manhãs ele vem e fala bom dia, com alegria, né? Ele é uma pessoa tremenda e um servo realmente maravilhoso. Então, Senhor, que o Senhor possa estar guardando Sebastião, Davizinho, todos aqueles que passaram por cirurgia, aqueles que estão recebendo aplicações com respeito ao câncer, outros que estão fazendo diagnóstico. Senhor, tantas vidas, Pai, tantas vidas, e o Senhor sabe quais são. Deus, supre a necessidade dos teus servos missionários que estão espalhados sobre a face da terra. Eu sei o que é ser um missionário longe e muitas vezes sem recursos, meu Deus. Então, que o Senhor possa estar suprindo esses teus servos e guardando-os, livrando, Senhor, de martírios. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Nós te agradecemos por esse tempo, entregando cada um desses que estão aqui nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, foi muito bom estar com todos vocês. Vocês sempre são bênção em nossas vidas, ok? Ô, Júlio Yoko, tudo bem? Que bom você estar. Se você entrou agora, Júlia, não sei. Não esquece, assim que eu termino, eu já coloco lá no YouTube. Se você não está inscrita, vai lá, se inscreva, né? Nós já estamos agora com 858 pessoas. Estamos, graças a Deus, caminhando aí para 1000, né? E se eu estivesse vendendo, falando de cachorro, ou falando de qualquer outro assunto, com certeza já tinha ultrapassado isso em muito. Eu tenho mais de 18 mil pessoas que visitam, entram lá, mas não se inscrevem, né? Muitas vezes a gente faz isso, eu não posso culpar eles não, porque eu mesmo muitas vezes assisto alguma coisa que eu gostei e esqueço de me inscrever. Então, tudo bem, vamos crescendo devagarzinho, tá bem? Mas vamos lá, quem perdeu ou assistiu só uma parte, então pode entrar lá, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube, e vai estar ali, tá joia? Um ótimo final de quarta-feira. Daqui a pouco eu vou estar com o Cláudio, com a Roberta, com o Henrique, com a turminha boa aí,
na reunião que nós normalmente temos nas quartas-feiras. Que Deus os abençoe e fiquem na poderosa presença do Deus vivo, o Deus que realmente morreu e ressuscitou e vem nos buscar, o Senhor Jesus. Um abraço